Olá, eu sou o professor Renato, vou estar gravando a nossa aula assíncrona número 16. Hoje nós estaremos falando sobre regra da cadeia. Prazer. Então, gente, qual a ideia da regra da cadeia em duas variáveis ou mais variáveis? É algo bem análogo. Então, digamos que nós temos uma função dependendo de duas variáveis, que está na nossa função, essa exponencial desse polinômio, e você quer entender o que acontece com essa função quando você restringe a uma curva. Então, por exemplo, você pode ter algum objeto, um avião ou alguma coisa, espero que seu avião não esteja voando assim, mas algum objeto que esteja variando num plano e, por exemplo, você está medindo temperatura, pressão ou alguma coisa desse tipo, e você quer entender o quanto que a sua função varia no tempo. Eu estou pensando como se fosse o tempo no nosso exemplo, mas de uma maneira geral, você quer entender quanto que essa função, quando você restringi-la à sua curva, qual que é a taxa de variação no tempo. Ora, uma função simples como essa, uma maneira de você fazer isso é simplesmente você substitui os valores, você entende a sua função como ela varia no tempo e deriva normalmente. Então, quando nós, aqui nós substituímos, então, x por t, portanto, fiquei com t quadrado, e substituí y por seno de t, portanto, minha função ficou exponencial de t quadrado, seno de t. Derivando essa função, a derivada da exponencial é ela mesma, e agora eu tenho que, pela regra da cadeia agora em uma dimensão, multiplicar pela parte de dentro. Multiplicando pela parte de dentro, a derivada da parte de dentro, eu tenho a derivada deste produto, vai ficar a derivada da primeira, 2t, vezes o seno, que é a segunda, mais o t quadrado, vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Então, bom, neste caso foi bem simples, mas a gente vai ver que tem uma outra maneira de perceber essa mesma derivada que vai ter implicações para a gente práticas e teóricas muito interessantes, que é a seguinte. Essencialmente, o que eu fiz? Eu derivei minha função, bom, derivada da exponencial e da ela mesma. Então, ficou essa exponencial aqui. Aqui eu estou pensando em x, implicitamente pensando que eu estou sempre substituindo como x de t, y de t. Porque esses cálculos só fazem sentido sobre a minha curva dada por x de t, y de t. Então, eu derivei a exponencial, deu isso. O que eu fiz quando eu derivei a parte da interna? A primeira coisa que eu fiz foi derivar o produto, né? Então, derivei o x quadrado, obtendo 2x. E se x de t tivesse alguma variação não tão trivial, né? Na verdade, eu derivei x de t com relação a t. Neste exemplo, deu 1. Mas então, aqui fica 2x, 2t, e esse x' aqui, porque no fundo, se aqui não fosse t, se fosse alguma outra expressão de t, eu teria que estar colocando essa derivada também. Vezes o y, que é o seno de t. Mais o x quadrado fica, agora eu vou derivar apenas o y. Y'. Então, essas expressões, quando eu substituo o x de t e o y de t, essas duas expressões são a mesma. Simples de verificar. E agora nós podemos reescrever essa expressão colocando para fora o x' e o y' e perceber o seguinte. Quando eu rearranjo essa expressão aqui, colocando o x' aqui para fora, eu fico com 2xy
vezes a exponencial. E isso daqui nada mais é do que a derivada parcial da minha f com relação a x, que eu estou multiplicando pela derivada da x com relação ao meu parâmetro t. E de forma análoga, aqui quando eu coloco o y' para fora, eu tenho x² exponencial de xy, e essa daqui eu posso identificar como a derivada parcial da f com relação a y, né? Deriva a exponencial, deriva a parte interna, fica só o x², vezes o y', que é a derivada de y com relação a t. E nós vamos ver que esse é sempre o caso. Essa é a expressão da regra da cadeia. Intuitivamente, uma maneira de se pensar é que eu estou querendo saber como que a minha f varia quando eu vario no tempo, então eu vario aqui um pouquinho no tempo, claro que a gente toma um limite, divide e toma um limite quando o tempo varia um pouquinho, mas isso é a mesma coisa de eu ter variado um pouco em y e ter variado um pouco em x. Se eu conto a contribuição da minha variação em y, ou vamos pensar em x primeiro, a minha f estaria variando um pouquinho de acordo com df dx. Mas como que é essa variação no tempo, a taxa dessa variação da variação no tempo tem a ver com a taxa da variação em x no tempo. Então, a contribuição da minha variação em x seria quanto que minha f varia na direção de x, mas se eu quero saber a contribuição da variação no parâmetro t, eu tenho que multiplicar pela taxa de variação de x no parâmetro t. E de forma análoga, bom, e essa foi a contribuição de x, mas eu tenho que somar também a contribuição de y, quanto que a f variou no y, talvez ela varie até negativamente. Então, e quanto que a f varia no y, a f varia dessa forma no y, mas eu estou interessado em saber a variação com relação ao meu parâmetro t, então eu tenho que entender quanto que y varia em t. Então, a contribuição total da variação da minha f, quando eu vario a minha coordenada y no tempo, é dado pela variação da f no y, vezes dy dt. Mas vamos ver como mostrar de uma maneira mais rigorosa essa expressão, utilizando a equação do plano tangente. Nós vimos que se uma função é diferenciável, ela tem, o gráfico dela tem um plano tangente. E foi mostrado para vocês a equação do plano tangente. Num ponto do gráfico P, que é dado por x0, y0 e z0, bom, é um ponto do gráfico, né? Se é um ponto do gráfico, quer dizer que essa terceira coordenada tem que ser a minha função avaliada nas minhas duas primeiras coordenadas, né? Então, essa é a condição do seu ponto estar no gráfico. Então, a equação do plano tangente no ponto no gráfico foi visto como z menos, talvez escreveram como f de x0, y0 aqui, né? Lembrando que eu coloco z0 como f de x0, y0. Então, tá essa expressão, z menos f de x0 vai ser a derivada da minha função avaliada no ponto x0, y0, x menos x0, vezes a derivada da minha função avaliada no ponto x0, y0, y menos y0. Lembrem que isso é uma equação do plano. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que, bom, x0, y0 e z0 é tudo fixado. Então, isso aqui me dá um número, isso daqui me dá um número, todos eles correspondentes a esse ponto P meu que está fixado. E o ponto x, y, z aqui representam as coordenadas de um ponto qualquer que pertença a este plano. Foi isso que nós vimos na aula anterior do plano tangente.
Então, o que acontece agora se eu olho apenas para a minha curva, dada por x de t, y de t, dentro do domínio da minha função, que era isso que a gente estava vendo. Você restringe a sua função para uma curva dentro do domínio. Então, se eu olho para que acontece dentro do gráfico sobre essa curva, eu vou ver uma curva no espaço totalmente contida dentro do gráfico. Correto? E como que essa curva está variando quando eu vario o meu parâmetro t? Bom, as coordenadas x e y estão, por definição, variando de acordo com a x de t e y de t. E o fato desta curva estar no gráfico quer dizer que a minha coordenada z está variando como a minha f de x de t e y de t, que é aquilo que eu quero entender a derivada. De acordo? Ora, o que é o plano tangente? O plano tangente é a coleção de todas as possíveis retas tangentes a curvas no meu gráfico. Certo? Portanto, se eu considerar a derivada dessa curva, vamos chamar essa curva aqui de c de t. E se eu considero a derivada dessa curva c de t, nós vimos que isso me dá um vetor que, quando eu coloco o rabo desse vetor no meu ponto T, ele aponta precisamente na direção da reta tangente à curva. Mas o plano tangente é o plano que contém todas essas retas tangentes. Todas, em particular, vai conter essa. Então, isso quer dizer que quando eu coloco o rabo do meu vetor, desse vetor aqui, e aponto ele, a cabeça do vetor, vai ser um ponto Q pertencente ao plano tangente. Porque ele vai estar dentro da reta tangente a essa curva. Certo? Então, esse vetor aqui, quando eu coloco o rabo dele em P, quando eu olho para a cabeça dele, ele está no plano tangente. Portanto, se eu coloco coordenadas x, se eu escrevo coordenadas x, y, z para o meu ponto Q, eu poderia até colocar aqui, seria melhor talvez chamar que esse ponto Q agora está fixo, quando eu fixo o meu parâmetro t, né, eu estou agora pensando que eu tenho um parâmetro t fixo e eu tenho um ponto Q fixo. Esse ponto aqui está dentro do plano tangente. Então, quando eu substituir x1, y1, z1 aqui, eu vou estar dentro do meu plano tangente. Porém, se seu ponto Q tem essas coordenadas aqui, o que significa esse vetor com rabo em P? Esse vetor com rabo em P é dado pela diferença entre as coordenadas desse vetor com rabo em P e cabeça em Q, é dado pela diferença da coordenada do vetor Q com a coordenada do vetor P. Isso nós vimos para vetores. Então, este vetor aqui é representado desta forma. Agora, lembre que este vetor aqui é um vetor muito especial. Eu peguei ele exatamente para ser a derivada dessa minha curva.
que vive aqui em cima. Então, este é o vetor correspondente aqui. Então, este vetor correspondente, como vimos, é dada pela diferença das coordenadas de Q e P. Então, por isso, essa diferença é igual a este vetor aqui. Então, quais são... porém, novamente, o ponto Q está no plano, quer dizer que satisfaz essa expressão aqui. Então, vamos substituir Z1 menos Z0, X1 menos X0, Y1 menos Y0. Ora, Z1 menos Z0 é dF dt. Aqui eu estou assumindo que eu estou num ponto t igual a t0, né? Pensando que esse ponto aqui corresponde ao parâmetro t igual a t0. Então, a derivada dessa função no ponto t igual a t0, né? x0, y0, aqui que eu falei, x de t0, y de t0. Então, nesse ponto aqui, a diferença da coordenada Z1 com a coordenada Z2 é dada por essa derivada avaliada no ponto T0. A diferença entre x1 e x0, x1 menos x0, é dada pela derivada de x com relação a t, novamente avaliado no ponto T0. E aqui nós temos essa derivada, e repetiu aqui. Da mesma forma, se eu olhar para y1 menos y0, vai me dar y1 menos y0, a derivada com relação a y, sempre avaliado no meu ponto T0, vezes essa derivada. Então, assim, nós recuperamos a regra da cadeia. Claramente agora, se você quer entender como isso varia como função de t, aqui eu teria que botar t, x0 eu teria que substituir por x de t, né? Porque aqui foi x de t0, y de t0, y teria que substituir por y de t, e aqui também apenas t, x de t, t, por aí vai, apenas t. Se eu quiser entender isso como uma expressão que também esteja variando em t. Ok? Então, essa é uma demonstração da regra da cadeia usando a demonstração que já foi feita para vocês do plano tangente. Bom, em termos de exercícios, muitas vezes aparecerá para você... deixa eu até fazer um zoom maior. Aparecerá para você dizer que Z é igual a f de xy, x de t, y de t, e pedir para você entender qual é a derivada de Z com relação a t. Então, essa é a maneira mais simples de você lembrar, ou uma da maneira de você lembrar, não é muito diferente, no qual você omite os parâmetros t aqui. Aqui teve x de t, y de t, e por aí vai. Você omite isso da sua notação como uma maneira mnemônica de lembrar mais facilmente a regra. Porém, você tem que saber exatamente o que você está fazendo em cada momento. Então, vamos ver esse exemplo. Eu tenho aqui minha função z, dada por este polinômio de duas variáveis. X de t eu vario agora como essa exponencial, e y de t eu vario dessa maneira. Calcule essa derivada quando o parâmetro t é igual a zero. E depois nos pedem para calcular como uma função de t. Então, vamos usar a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, essa derivada que nós estamos interessados é a derivada de z com relação a x, derivo parcialmente essa expressão com relação a x, o 3 cai, fica 3x², o y é visto como uma constante,
quando derivo com relação a x. Então, essa é a minha derivada da expressão com relação a x. E agora derivo o x com relação a t, para obter essa derivada exponencial ela mesma, a derivada da parte interna, o 3 é 3, por isso aparece esse 3 aqui. Agora, derivo minha função z com relação a y, para obter essa expressão, que vem derivada a y² dá 2y, vezes a derivada de y com relação a t, que vai dar essa expressão. Derivo o cosseno, dá menos o seno, derivo t, dá 1. Então, essa é a minha expressão. E eu quero entendê-la quando t igual a 0, né? Então, para isso, eu posso, eu olho para cá, x de t é exponencial de 3t, quando t igual a 0, x de 0 vai ser 1, e quando t igual a 0, y de 0 vai ser igual a 2, porque o cosseno de 0 é 1. Então, quando eu substituir com t igual a 0, eu vou ter x de 0 igual a 1, y de 0 igual a 2. E substituindo na minha expressão aqui com t igual a 0, eu vou ter exponencial de 0 e o seno de 0 aqui. Então, eu acho que eu já fiz a conta meio simples. Vamos fazer a conta aqui, né? Então, x de 0 é 1, y de 0 nós vimos que é 2. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 0. Y de 0 nós vimos que é 2. Então, fica 3 vezes 1 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 vezes exponencial de 0. Então, isso aqui vai dar 9 vezes 4, que é 36. E aqui vai dar mais 2 vezes 1 ao cubo, que é 1 vezes 2, vezes seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, aqui nessa expressão de dentro ficou apenas 1. Então, aqui, nessa expressão aqui, resolvendo, eu não estou dividindo, né, gente? Eu só estou dando... isso daqui vai ser igual a 36 mais 4. E é isso que apareceu aqui, né? 36 exponencial de 0 mais 4 vezes o seno de 0, que novamente é 0, mais 1. Então, essa derivada, neste ponto t igual a 0, correspondente a t igual a 0, deu 40. Agora, se nós queremos... Deixa eu repetir aqui, né? Minha função, então, se eu lembro bem, é 3x² y² vezes exponencial de 3t. Eu acho que aqui vai ficar 9, na verdade, que tinha 3 mais o 3 de dentro, mais... deixa eu botar aqui. Então, aqui ficou 9, né? 3 com 3 dá 9. E 2x ao cubo y. 2x ao cubo y vezes o 2 menos 2 seno, que foi a derivada do cosseno, mais 1. Então, essa foi a expressão que a gente tinha. Essa era a nossa expressão. Então, quando eu peço na letra B para calcular essa derivada como função de t, o que eu tenho que fazer agora, então, é lembrar que essa expressão como função de t, essa expressão aqui só faz sentido como x e y
variando na minha curva de acordo com x de t e y de t. Então, o que eu tenho que fazer é simplesmente substituir x e y por suas expressões correspondentes. Então, quando eu faço isso, eu vou ter 9 o quadrado da exponencial o quadrado da exponencial vai me dar E de 6t, com esse E de 3t aqui, eu já juntei para obter exponencial de 9t. Né? Então, essa exponencial de 9t, quando eu substituir aqui, vai dar E de 6t, que é x ao quadrado, e aqui eu já tinha essa exponencial que eu posso juntar e colocar como exponencial de 9t. E aqui o y eu substituo colocando ao quadrado. Esse y ao quadrado. Aqui apareceu 2x ao cubo. Quando eu substituir x ao cubo, esse 3, esse cubo aqui passa multiplicando. Então, o cubo dessa expressão é exponencial de 9t. Y vezes essa expressão. Então, pode aparecer assim, talvez como esse semestre a gente está fazendo questões de múltipla escolha, poderia aparecer com, você tem que identificar, distribuir aqui, identificar a função correta. Bom, vamos ver outro exemplo. Suponha que você tem um gás ideal. O gás ideal, a sua variação de pressão e temperatura é dada desta maneira. Pressão vezes volume tem que ser igual a alguma constante vezes a temperatura. E depende do número de moléculas. Então, a gente assumindo que o número de moléculas é 1 e que essa constante é dada por essa forma nessas unidades de Joule dividido por Kelvin mols. Se você tem a informação de que, dado o volume, essa é a sua variação em determinado tempo, e você sabe que quando a temperatura, você tem uma temperatura 300 Kelvin, e ela está crescendo também nessa taxa, exatamente neste momento, quando o volume é 100, a temperatura é 300, você pode, então, calcular quanto está variando a pressão, usando a regra da cadeia. Então, vendo a pressão como função da temperatura e do volume, nós temos essa expressão. Pela regra da cadeia, eu quero entender quanto que a minha pressão está variando no tempo. Então, para isso, eu tenho que entender qual é a variação da minha pressão com relação à minha temperatura, vezes quanto que a temperatura está variando no tempo, somado quanto que minha pressão varia quando eu vario o volume, vezes a variação do volume no tempo. Perfeito? Bom, agora é só calcular e substituir. Essa é a fórmula da sua pressão. Derivo com relação à temperatura. Obtenho essa expressão aqui. Apenas o T, a derivada do T virou 1. Eu estou interessado quando a minha variação da temperatura é dada por 0,1 kelvins por segundo. Então, aqui eu tenho 0,1 kelvins por segundo. Mais derivada da minha função com relação ao volume. Derivada de 1 sobre V é menos
menos 1 sobre V ao quadrado. Né? Como eu tenho essa T que é constante com relação ao volume, ela aparece aqui. Então, a derivada parcial dessa expressão com relação ao volume é essa expressão aqui. Vezes quanto que o meu volume está variando com relação ao tempo, 0,2. E agora eu só tenho que substituir o meu volume, porque essa informação toda é dada quando o meu volume é 100 e minha temperatura é 300. Então, eu só tenho que substituir o volume por 100 e a temperatura por 300. Substituir o volume por 100 e a temperatura por 300. Ok? Faz essa substituição. Então, volume por 100, aqui, dividir essa expressão por 100, aqui é 1 sobre 10 também. Então, a mesma coisa, dividir essa expressão por 1000, dá isso. E aqui, substitui. Fiz alguma conta aqui, porque aqui ia dar, esse 6 aqui vem de 2 vezes 3. Você faz a sua conta. Então, esse daqui o 100 pode cancelar com 1 do 100 aqui. Então, isso daqui dá a mesma coisa que 6 sobre 1000. 1000. Multiplica isso por 6. Você vê que dá esse valor. Divide por 1000. Anda com as casas o quanto que deve. Para você obter finalmente essa diferença. E você obtém este valor aqui. Pode ser que na prova esteja aproximada a 3 casas decimais ou a 2 casas decimais. Né? Mas o interessante aqui é nós vermos esse valor de menos. Né? Porque ambos a temperatura e o volume estão crescendo, mas de certa maneira, quando o volume cresce, a pressão decresce. Então, de certa maneira, a variação no volume está puxando a pressão para decrescer, mais do que o crescimento na temperatura. Né? Aqui, o quanto que a temperatura puxa a sua pressão para crescer, e aqui é o quanto que o volume, a variação no volume puxa a sua pressão para decrescer. E o resultado final do negativo quer dizer que a pressão está decrescendo. Outro exemplo. Suponha que você é dado um container, que você só sabe que é dado, ou que você tem uma aproximação de que ele é dado por um paraboloide de revolução. Vocês viram, nós vimos a expressão do paraboloide. Mas você, a princípio, não sabe qual que é o paraboloide. Ele podia ser assim, ele podia ser um paraboloide mais esticado e tudo mais. E você quer entender, talvez, qual que é essa expressão do paraboloide. Então, por exemplo, você pode estar modelando um lago, que você sabe que aproximadamente um lago teria mais ou menos talvez modelos geográficos te diriam que o lago teria mais ou menos uma expressão, poderia ser aproximado por um paraboloide, ou algo do gênero. Bom, a informação que você tem, a primeira informação que você tem, é que você é muito preciso e consegue dizer que a gente está enchendo ele com uma taxa de 20 vezes π centímetros cúbicos por segundo. Você está enchendo ele de água. Eu nem falei de quê, né? Está sendo enchido por alguma coisa. Vamos pensar que é água, né? Por exemplo, você pode ter estimado quanto choveu. Você pode estar estimando quanto que está chovendo e quanto que o seu lago está enchendo, quanto de volume que o seu lago está ganhando. Então, o volume do paraboloide é dado por essa expressão. Eu gosto até de revisar um pouco aqui cálculo 1.
Lembra que se você quer calcular o volume de uma dada altura com um dado raio, né? Então, você calcula todas essas áreas aqui e integra até a sua altura predileta. Então, aqui está uma altura e um determinado raio. Então, a área desse disco é πr ao quadrado. E você está integrando com relação à altura. Correto? Agora, qual que é a expressão? Você sabe que você está com um paraboloide. Você não sabe qual que é, mas você sabe que ele é um paraboloide de revolução. Então, ele é dado por essa expressão aqui. Ele é a vezes x quadrado mais y quadrado. Agora, x quadrado mais y quadrado, né? Aqui, essa é a sua altura h. X quadrado mais y quadrado nada mais é do que o quadrado do raio, né? Isso aqui seriam as coordenadas. Para cada ponto aqui, você teria coordenadas horizontais x, y. Você está a uma certa altura h. Então, x quadrado mais y quadrado nada mais é do que o quadrado do raio. Então, r ao quadrado vira h sobre a. Isso é verdade para cada ponto, para cada altura. Então, r ao quadrado virando h sobre a. Você integra, fica h ao quadrado sobre 2. Se eu quisesse, na verdade, preciso aqui, eu deveria estar chamando isso daqui de h0 ao quadrado sobre 2. Mas essa expressão posso reescrever dessa maneira para identificar novamente que eu não sei a princípio quanto que é o meu valor de A, mas eu sei que H0 sobre A, novamente H0 sobre A, vai ser R0 ao quadrado. Né? Então, minha expressão ficou π sobre 2, H0, R0 ao quadrado. Então, se eu quiser ver como ela varia com o raio e com a altura, eu tenho essa expressão aqui. Bom, isso é cálculo 1, na verdade. Ou cálculo 3, dependendo de como você olhar. Né? Mas nós temos essa expressão para o volume. Então, na matéria de cálculo 2, eu apenas quis revisar porque eu gosto de matemática, mas na matéria de cálculo 2, nós já te damos a expressão do volume. E você mede quanto que está variando a altura. Por exemplo, choveu no seu lago e você está medindo, você já tem noção, a chuva está mais ou menos constante, você tem noção do quanto que está caindo o volume, você está medindo ali no lago quanto que sua altura está variando. Então, digamos que ela está variando 5 centímetros por segundo, e você sabe que você está, nesse momento, por um acaso, você tem a informação de que a profundidade do lago é de 100 centímetros, de 1 metro. Não um lago muito profundo, né? 100 centímetros. Parece mais uma poça d'água. Então, se você quiser pensar em lago, teria que mudar centímetros para quilômetros, provavelmente. Né? Ou pelo menos metros. Então, qual é o raio do paraboloide? E qual a equação do paraboloide? Bom, vamos resolver. Então, foi te dito que é um paraboloide de revolução. Você sabe que se você revolver, então, uma parábola, nós vimos nas quádricas que vai ter essa expressão, constante vezes x² mais y².
É um paraboloide. Se é de revolução, quer dizer que as constantes A e B têm que ser a mesma. Então, eu tenho essa expressão aqui. Pela regra da cadeia, nós já temos a informação de quanto um volume varia com relação ao tempo. Essa, na verdade, as informações que nós temos é quanto que o volume varia no tempo, quanto que a altura varia no tempo. E o valor dessa altura. Então, pela regra da cadeia, nós já sabemos que isso daqui varia como 20π. Vai ser igual quanto que o volume varia com relação à altura, vezes quanto que a altura varia com o tempo. Quanto que o volume varia com relação ao raio, quanto que o raio varia com o tempo. Vamos diminuir aqui para botar a equação do volume. Então, quanto que é a derivada do volume com relação à altura? Da πr² sobre 2. Vezes a derivada de h com relação ao tempo. Que aqui eu já substituí pelo 5, que foi minha informação dada. Mais derivada do volume com relação ao raio. Quando eu derivo com relação ao raio, fica 2r, cancela com esse 2 aqui, para ficar πrh. Vezes a derivada do raio com relação ao tempo. Mas espera um pouco. Aqui me deram quanto que a altura varia com relação ao tempo. Não me deram quanto que o raio varia com relação ao tempo. Porém, eu sei quanto que a altura varia com relação ao raio. Eu não sei completamente, porque eu não sei esse parâmetro A. Mas, olha o que acontece. Sabendo que h é AR², eu agora posso aplicar a regra da cadeia em uma dimensão. Derivada de h com relação a t vai dar 2AR vezes a derivada de R com relação a t. Então, portanto, eu sei que a derivada de R com relação a t vai ser 1 sobre 2AR, passando esse aqui dividindo, vezes a derivada de H com relação a t, que eu até substituí aqui, já por 5, que é a informação que nós tínhamos. Daí, agora eu posso substituir aqui novamente. 20π, eu já tinha essa minha primeira expressão aqui. Tenho πrh, e agora eu substituo essa expressão por essa expressão que eu encontrei. 5 sobre 2AR. E agora note que o R cancela aqui. O A a gente não sabe o que é, porém H sobre A novamente é R². Então, sendo H sobre A R², aqui essa expressão vai virar, usando aqui H sobre A R² e cancelando o R, essa expressão vira 5πr² sobre 2. Com 5πr² sobre 2, eu obtenho 5πr². Cancelo aqui, cancelo aqui. Opa, passo. Isso, sobra 4, né, quando eu cancelo. Então, passo isso daqui dividindo por 5π. Olhando só para a última expressão, o π cancela. 20 dividido por 5 sobrou 4. R² igual a 4, sendo que o meu raio é positivo, eu tenho que o raio tem que ser 2. Então, o raio é 2. Note que em nenhum momento, como esse meu H aqui acabou desaparecendo, em nenhum momento eu usei que H é igual a 100 para calcular que o raio é 2. A única coisa que eu usei
foi essa expressão aqui. Note que esse 5, o único papel que esse 5 apareceu aqui, ele sempre continua livre, ele foi porque eu substituí DHDT por 5. Então, se você olhar bem as contas, isso daqui simplesmente, se eu não tivesse substituindo por 5, eu poderia fazer a mesma conta que ia aparecer no DHDT. Então, a expressão que nós temos é essa. Então, eu poderia completamente ter calculado o raio, apenas sabendo a variação do volume e a variação da altura. Agora, para calcular qual é a minha expressão do paraboloide, eu tenho que usar assim que eu sei que meu H é igual a 100, para a letra B. Se meu H é igual a 100 naquele momento, onde o raio é 2, eu tenho que o meu paraboloide satisfaz essa expressão aqui, na verdade aqui, que eu estou substituindo, H é igual a 100, quando o raio é igual a 2. Então, aqui dá 100 vezes A vezes 4. A é 100 dividido por 4, que é igual a 25. Né? Tá certo? Então, a equação do paraboloide é H, ou Z, se você quiser, isso a gente está chamando de altura, é igual a 25 x² mais y². Note que com essas constantes, eu obtive o raio igual a 2 centímetros. Então, eu poderia ter simplesmente medido com uma régua, né? Mas o que importa aqui para a gente é a matemática. Quando eu preparei essa expressão, eu não preparei tão bem, talvez eu deveria ter colocado metros ou quilômetros. Mas eu gosto sempre de fazer. Então, eu não estou com um lago, eu estou com uma ampolha de 2 centímetros e 1 metro de altura. Então tá. Finalmente, gente, nessa aula de regra da cadeia, a gente quer falar para vocês que essa regra da cadeia, ela também vale de maneiras mais gerais. Ela tem uma fórmula análoga para expressões mais gerais. Por exemplo, se eu tenho minha z como função de xy. Mas, de acordo com alguma outra pessoa, por exemplo, ele pode ter outras coordenadas. Deixa eu até nem fazer tão... eu estou aqui com as minhas coordenadas x, y. Porém, alguma outra pessoa pode ter outras coordenadas t e s. Então, acontece muito na matemática também, em aplicações, que você tem a função, mas o parâmetro x está variando com mais de uma coordenada. ST. Então, sei lá, pode pensar que aqui pressão, você tem pressão em volume, você está calculando temperatura com relação à pressão em volume, mas a pressão em volume vai depender do tempo, mas também você está calculando com alguma coisa na montanha e vai depender de alguma altura S, por exemplo. Então, você quer entender também, pela regra da cadeia, quanto que essa minha função varia com relação a cada um desses parâmetros, T ou S. Ora, se eu quero saber a derivada parcial de Z com relação a T, é a mesma coisa de eu ter feito tudo anteriormente, mantendo minha constante S, minha S como uma constante. Então, o que eu obtenho? Eu obtenho dz com relação a x, dz dx, como eu tinha, e aqui lembra que aparecia dt, dx dt. Mas eu estou tomando dx dt assumindo que S é uma constante. Isso nada mais é do que a definição da derivada parcial de x com relação a t.
E, novamente, quando eu olhar para o y, vai ser a mesma coisa, né? Aqui, na regra da cadeia, apareceria dy dt, mas o que eu estou fazendo é manter a s constante. Se eu apenas derivo a minha t quando eu mantenho a s constante, isso nada mais é do que a definição da derivada parcial de y com relação a t. Então, essa é a regra da cadeia, e você tem uma forma completamente análoga para a derivada de z com relação a s. Certo? E também em 3 variáveis. Em 3 variáveis, você tem a mesma coisa. Por exemplo, você poderia ter uma função u, dependendo de x, y, z, e você tem que a sua variável x depende de parâmetros t e s, bem como a y, bem como a variável z. Então, se você, quando você faz a derivada de u com relação a t, isso daqui mede quanto que a u está variando com a x, quanto que a x está variando com a t, então mede quanto que está variando no tempo com relação à coordenada x, mesma coisa com relação à coordenada y, e somando a contribuição da coordenada z. Então, tudo funciona de maneira muito análoga com o que a gente já viu. Vamos terminar com um exemplo. Suponho que eu tenha essa função, dependendo de x, y, z. Eu sei que x tem essa expressão, y tem essa expressão e z tem essa expressão. Vamos calcular derivada de u com relação a s, quando o meu parâmetro t é 1 e meu parâmetro s é 0. Então, vamos lá. Derivada de u com relação a s. Derivada de u com relação a x, 2x. Derivada de x com relação a s, dá t quadrado. Derivada de u com relação a y, 2y. Derivada de y com relação a s. O y é exponencial, derivada da exponencial dá ela mesma. Quando eu derivo a parte de dentro com relação a s, eu tenho esse, que dá esse t aqui. Finalmente, derivada de u com relação a z é menos 1. Derivada de z com relação a s, o t é uma constante. Derivada do seno é o cosseno. Derivada do seno é o cosseno. Então, eu tenho essa expressão. E agora, quando t igual a 1 e s igual a 0, quer dizer que meu ponto x corresponde a t igual a 1, s igual a 0, corresponde a x igual a 0. 0 vezes 1 ao quadrado. X igual a 0. S igual a 0 e t igual a 1 fica exponencial de 0, então y igual a 1. E, bom, z também vai ser igual a t igual a 1 e seno de 0 igual a 0, z vai ser igual a 0. Mas z nem aparece mais nessa expressão aqui. Então, quando eu calculo essa derivada avaliada no ponto s igual a 0 e t igual a 1, eu vou obter, bom, x substituir deu 0, então não importa aqui que t foi igual a 1, y substituir deu 1, t igual a 1, s igual a 0 e t igual a 0. Então, essa expressão aqui toda dá 2 vezes 1 vezes 1 vezes exponencial de 0, que é 1. Então, toda essa expressão aqui deu 2. Mais t igual a 1 e s igual a 0. Cosseno de 0 é 1. Então, toda essa expressão aqui dá menos 1. Então, deu 2 menos 1, 1. Ok? Então, aqui terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham apreciado. Até a próxima aula.